Fala galera, aqui na aula de hoje a gente vai aprender sobre regência verbal. Alguns verbos possuem mais de uma regência e com isso o sentido do verbo muda. A gente vai aprender sobre alguns verbos, os mais cobrados das bancas, e vocês têm que ficar ligados porque existem alguns verbos específicos que as bancas realmente costumam cobrar com muita frequência. Você, futuro guarda municipal de Caruaru, fica ligado Na aqui aula na 10, nós vamos falar sobre regência verbal. Olha aí, pessoal. O que é a regência verbal? A regência verbal vai estudar a relação que se estabelece entre o verbo e os termos que os completam. O objeto direto, o objeto indireto, ou caracterismo, que são os adjuntos adverbiais. O estudo dessa regência verbal vai permitir que a gente amplie a capacidade expressiva. Como eu falei para vocês, um mesmo verbo ele pode adquirir várias significações. Então, o que pode mudar essa ressignificação desse verbo, essa nova significação desse verbo, é a retirada ou a mudança de uma preposição na frente do verbo. Isso a gente chama de regência verbal. Olha os exemplos. A mãe agrada o filho. Nesse caso, o meu verbo agradar, seguido só do meu artigo u, vai indicar que a mãe acaricia, faz um afago, um carinho no filho, agrada o filho. Se eu mudo essa minha regência de u para ao, como uma preposição, mais um artigo, fica assim. A mãe agrada ao filho. E aí, o mesmo verbo agradar, nessa oração, vai significar causar algum agrado, algum prazer, ou satisfazer essa criança. Então, perceba que a oração é basicamente a mesma. O verbo é o mesmo, mas a regência do meu verbo mudou. E significa dizer que o significado do meu verbo também mudou. Desculpa, pessoal. Os verbos eles têm algumas regências, alguns verbos, nem todos, né? Mas alguns têm algumas regências que mudam muito o significado desse novo verbo. E alguns desses verbos são muito cobrados em concursos públicos. Então, eu fiz um apanhado aqui das regências que são mais cobradas para a gente dar uma olhadinha. Olha, observe alguns verbos que assumem nova significação a partir de diferentes regências. Verbo aspirar. O verbo aspirar, no sentido de inspirar, sorver, exige complemento sem preposição. Se eu escrevo aspirar no sentido de inspirar, olha, ela inspirou o aroma das flores. Para esse sentido, eu não uso preposição. Ela aspirou o quê? O aroma das flores. Não tem preposição. É transitivo direto. Agora, se eu quero usar o meu verbo aspirar no sentido de almejar, de querer, de pretender alguma coisa, esse meu verbo vai exigir uma preposição. Então, eu já mudei a minha regência. Quem aspira, quem deseja, aspira. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, a funcionária aspirava, desejava ao cargo de chefia. Entendeu? O mesmo verbo. Mudo a regência, mudo o sentido. Vamos ver outro verbo. O verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, é utilizado de preferência sem preposição. Olha o exemplo. Uma junta médica assistiu o paciente, ou seja, deu assistência, prestou socorro, assistiu o paciente. Se eu usar assistir no sentido de ver, de presenciar alguma coisa, esse meu verbo vai pedir uma preposição. Porque quem assiste, quem vê, quem assiste, assiste a algo ou a alguma coisa. Então, no sentido de ver, o meu verbo assistir vai precisar de uma preposição. Olha o exemplo. Assistimos a um filme. Mudou a regência. Olha o outro sentido. No sentido de cabe, pertence, exige complemento com a preposição a. Então, tal prerrogativa assiste ao aluno, cabe ao aluno. Aquela prerrogativa pertence ao aluno. Então, eu preciso usar a minha preposição a se eu quero usar o meu verbo assistir no sentido de caber, de pertencer. 3 regências para o mesmo verbo, que dão significados diferentes ao verbo. O verbo chamar, olha, no sentido de convocar, exige complemento sem preposição. Olha o exemplo. O técnico chamou os jogadores.
chamar no sentido de convocar. Então, não tem preposição. Chamou quem? Os jogadores. Se eu quiser dar ao verbo chamar o sentido de dar um nome, aí eu vou admitir 4 construções. Coloquei aqui 4 construções. Todas estão corretas. Se eu quiser dar nome a alguém usando o verbo chamar, essas 4 construções são possíveis. Olha, chamei Pedro de tolo, chamei a Pedro de tolo, chamei Pedro tolo, chamei a Pedro tolo. As 4 estão certas, tá? Outro verbo esquecer. Quando não pronominais exigem complemento sem preposição. Ele esqueceu o caderno. Ele esqueceu o quê? O caderno. Quando esse verbo esquecer é um verbo pronominal, quando pronominais exigem complemento com a preposição de. Ele se esqueceu do caderno. O que vai mudar aqui, pessoal, além da regência, é esse meu se. Eu falo que esse verbo é não pronominal porque ele não tem esse meu se antes. Se esqueceu. Por quê? Veja a pergunta. Quem esqueceu, esqueceu algo. Quem se esqueceu de algo. Percebe? Então, se for só esquecer, é direto, é verbo direto, transitivo direto. Então, não precisa de preposição. Se for pronominal, se esqueceu, ele vai ter que esquecer de alguma coisa. E aí eu peço a minha preposição de. Certo? Olha o verbo pagar e perdoar. Quando tem por complemento uma palavra que denote coisa, não exige preposição. Quando tem por complemento uma palavra que denote pessoa, exige a preposição a. Então, preste atenção. Paguei o livro. Está denotando uma coisa. Eu paguei algo. Então, eu não preciso de preposição para isso. Diferente de quando eu estou me referindo a alguém, a uma pessoa. Olha, paguei ao livro. Eu estou dizendo que paguei a alguém. Então, eu preciso dessa preposição a aí. Certo? Outro verbo, proceder. Proceder no sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposição de. Olha o exemplo. O avião procede de Roma. O avião está vindo de Roma. Isso no sentido de vir, tá? De originar-se. Também podemos ter proceder no sentido de executar, realizar. E isso exige a preposição a. Procederemos a um inquérito. Executaremos, realizaremos a um inquérito. Então, procederemos a um inquérito. Precisa da preposição a. 2 sentidos, 2 regências. O verbo querer. No sentido de desejar, exige complemento sem preposição. Eu quero uma casa no campo. Eu desejo uma casa no campo. O verbo querer, no sentido de desejar, não exigiu a preposição aqui. Querer no sentido de estimar, de ter afeto, já exige um complemento com a preposição a. Então, eu quero a meus pais, eu tenho um afeto, eu estimo a meus pais. Eu preciso de uma preposição aqui, da preposição a aqui no verbo querer. O verbo visar. O verbo visar, ele, no sentido de mirar, que é de olhar, né? Exige complemento sem preposição, porque quem visa algo. Ele visou o alvo. Não preciso de preposição, então eu vou direto do verbo para o objeto. No sentido de mirar, hein, pessoal? No sentido de dar o visto, exige complemento com a preposição a. O gerente visou o cheque. Dar o visto é tipo dar uma assinatura, sabe? Dar uma olhada, dar um ok. O gerente visou o cheque. Ele aqui não tem nesse exemplo, tá? Mas tá errado. O correto seria o gerente visou ao cheque. Certo? Precisa ter uma preposição ali. No sentido de ter em vista, exige complemento com a preposição a. Se eu uso o verbo visar no sentido de ter em vista, eu preciso de um complemento com a preposição a. Visamos a uma posição de destaque. Quem visa algo, certo? Então, quem visa a algo. Então, visamos a uma posição de destaque. Eu preciso dessa regência. Trouxe aqui uma questão. A questão é até um pouquinho grande, mas a gente vai responder com calma, para vocês verem qual é a regência que está pedindo aqui.
Primeiro, vamos ver o que é que ele pede no enunciado. Isso foi da Prefeitura de Olinda de 2006. Olha, no tocante à regência verbal, analise as sentenças abaixo. Centenas, e ele está pedindo as corretas, tá? Então vamos ver. Centenas de milhares de anos de vivência deram aos homens e mulheres de hoje uma estrutura cerebral. E aí diz que o verbo sublinhado exige 2 complementos. O verbo sublinhado é deram. Responde essa pergunta para mim. Quem dá algo a alguém. Deram o quê? Deram uma estrutura cerebral, então deram algo a alguém, aos homens e mulheres. Então, esse meu verbo exige sim 2 complementos. Um direto, que é uma estrutura cerebral, e um indireto, que é aos homens e mulheres. Então, o 1 está certo. 2. A autoestima depende, sobretudo, da qualidade de seus relacionamentos. O verbo estar deste período exige apenas um complemento que vem regido de preposição. Bora ver. Responde mais uma vez comigo. Quem depende, depende de algo. Depende de quê nessa oração? Depende da qualidade de seus relacionamentos. De fato, esse verbo depender, ele exige um complemento. Porque se eu só falar depende, sim, depende de quê? Eu fico sem resposta. Preciso de um sentido completo para isso. Então, depende de um. E aí eu tenho a preposição de. Vem regido de preposição. Da qualidade de seus relacionamentos. O 2 também está certo. 3. Ela quer atenção e carinho. Nesse contexto, o verbo existente exige um complemento regido de preposição. Eu não tenho preposição aí. Olha a pergunta. Quem quer, quer algo. Não é de algo. Quem quer, não quer de algo, nem por algo. Certo? Então, eu não tenho preposição nem na minha pergunta, então não tem como eu ter na minha resposta. Eu não tenho complemento regido de preposição. Eu tenho complemento sem preposição. Ela quer atenção e carinho. O 3 está errado. E o 4. Entender essa diferença é se livrar da depressão. O verbo sublinhado não pede complemento. Ora, quem se livra de alguma coisa. Então, se eu falar só se livrar, certo, de quê? Eu não tenho sentido completo. Então, eu peço esse complemento. Se livrar da depressão. E esse meu complemento vem com preposição. Certo, pessoal? Então, está errado. As únicas que estão corretas quanto à sua regência verbal é a alternativa 1 e a 2, ou seja, gabarito letra C. Então foi isso, pessoal. Na aula de hoje você viu um pouco sobre regência verbal. Continua treinando, fazendo os simulados, que com determinação você será aprovado no seu concurso público.